O Iene Entrevista é um oferecimento. Redes sociais Praia de Itapoá. Jornal Impresso Itapoá Notícias. Redes sociais Itapoá 24 horas. Site de notícias Tribuna de Itapoá. No último dia 2 de julho, Janaína Gomes, secretária municipal de saúde de Itapoá, concedeu uma entrevista ao Iene Entrevista. Entre os temas abordados, o enfrentamento ao novo coronavírus, a vacinação e os planos da gestão municipal para a saúde local. Eu sou o Thiago Gusso e está começando o Iene Entrevista. Olá, hoje o Iene Entrevista recebe Janaína Gomes, ela que é secretária municipal de saúde de Itapoá. Como vai, Janaína? Tudo bem? Tudo bem, obrigado por aceitar o convite de conversar conosco. Eu que agradeço aí o convite, sempre estamos à disposição. Janaína, antes de mais nada, quando e como teve início do seu contato com a saúde em Itapoá, até chegar agora ao cargo de secretária municipal? Tenho formação na enfermagem, eu sou técnico em enfermagem, eu fiz um concurso público para Itapoá em 98, e desde lá eu exerço minha profissão aqui no município. Eu fiz graduação em enfermagem também, agora em 2017, e agora eu sou enfermeira também. Então eu trabalhei na área da saúde desde 98, já aqui no município, em uma graduação, cursos, eu atuei na vigilância epidemiológica, até ser convidada a secretária de saúde agora nessa gestão. Você, na última eleição, foi eleita vereadora também, né? Sim. No momento Foi na gestão de 2017, a primeira vez, daí eu fui eleita vereadora. Durante esse mandato eu trabalhei na Câmara, né, na vereança, e como técnico em enfermagem, como plantonista do pronto atendimento. Aí teve a nova eleição dessa gestão atual, que é 2021-2024. Deu certo também, fui reeleita, mas aí eu resolvi aceitar o convite do prefeito eleito para assumir a Secretaria de Saúde, né? Porque é a minha área de formação. Então aí eu me licenciei da Câmara e aí assumi o meu suplente lá no PL, e por enquanto eu estou lá na secretaria. Desde março de 2020, a gente já vem vivendo esse momento pandêmico aí, que vem mexendo com toda a nossa estrutura de saúde, né? Todos os projetos, programas, ficou muita coisa parada, enfim. Daí agora, esse ano, nessa gestão, em março, a gente completou um ano de pandemia, já vamos para 1 ano e meio, e a gente está tentando se adaptar a esse novo momento. Com a chegada da vacinação, agora no mês de janeiro, já iniciaram a vacinação dos profissionais de saúde, a gente já começa a ver uma mudança no cenário e a possibilidade do início do retorno de algumas atividades que a gente vinha deixando suspensas em detrimento da pandemia. Agora, na Secretaria de Saúde, você tem que fazer um planejamento paralelo de ações, contando sempre com o fator pandemia, o fator Covid, né, que é a prioridade, claro, por conta da emergência em saúde pública, mas a gente não deixa de ter as outras necessidades na Secretaria de Saúde, então você tem que conciliar as duas situações, tem que trabalhar com duas linhas de processo de trabalho ali que são, às vezes, conflitantes, né? Às vezes a gente tem que recuar por conta do avanço dos casos, às vezes a gente pode avançar um pouquinho mais, e assim a gente vai dosando o trabalho até a gente conseguir vacinar pelo menos 50% da população com a segunda dose. Mas que bom que já vê uma diferença, né, com a vacina, e aquela esperança que se transforma em números mesmo, em realidade, assim, que as pessoas, né, começam a ter uma esperança, de fato, como eu falei, né, de que as coisas vão melhorar. Isso deixa a gente bem feliz, assim, né? Acho que isso tem sido notado meio que a nível de país, mas é legal saber que em Itapoá também a gente tem notado isso, né? E falando da pandemia, qual foi o momento mais difícil que teve em Itapoá, assim, que você
a secretaria, assim, como secretária, ou, enfim, né, nos trabalhos de vocês? O pior momento para nós aqui, eu acredito que foi aquele momento em que a gente se viu sem alternativa nenhuma, né? Sem o que fazer, porque chegou um momento no mês de março, que foi o maior momento, assim, de casos graves, que a gente não tinha passado aqui em Itapuá ainda por uma situação dessas. Nós temos um atendimento aqui de pronto atendimento, a gente tem estabilização, a gente estabiliza a vítima, a pessoa, a gente estabiliza e a gente transfere para uma unidade hospitalar. O que acontecia? O sistema colapsou, o sistema todo aqui da região, né? Região Nordeste, as nossas referências aqui, Joinville, Jaraguá, estavam todas assim no limite, né? Não tinham como absorver mais nada. E a gente se viu assim em dias mesmo desesperadores, né? De a gente ter que apelar assim para a população, pelo amor de Deus, fique em casa, não se exponham, que a gente não tem o que fazer. E a gente, infelizmente, perdeu pessoas, perdemos vidas aqui. Foi muito difícil para toda a equipe. Ainda tenho colegas de trabalho que estão muito abalados psicologicamente, assim, o emocional muito, muito abalado, porque a gente via pessoas muito próximas da gente. Eu mesma me vi uma situação que eu perdi meu sogro. Nossa. O sogro é uma pessoa forte, rígida, não tinha nenhuma comorbidade, e ele pegou Covid, foi para o PA, ficou entubado ali, esperando vaga, e foi uma situação bem triste para nós, e assim, um sentimento de impotência diante da gravidade da situação. Esse momento, assim, de você ter ali, igual nós perdemos vida ali por falta de vaga, por falta de local para transferência, porque não existia mais aonde colocar pacientes, nem em Joinville, nos hospitais, nem na região. Então, a gente vê, assim, a vida se esvaindo pelos dedos da gente, sem poder fazer nada. É uma situação de impotência muito grande, é uma situação que abala muito o emocional de qualquer profissional, por mais experiente que ele seja. É uma vivência que eu acredito que nós, profissionais de saúde, nunca vamos esquecer na vida. Esse momento, e a gente viveu aqui no município esse momento também, né, aqui na região toda foi isso, e foi o pior momento, foi a pior experiência, né, com relação a isso, tanto que o Estado mesmo já está alertando, já fazem aí 30 dias que ele vem alertando a respeito de uma quarta onda, para nós nos mantermos alertas, para nós nos mantermos a estrutura que já foi criada, a logística que foi criada, hospitais de campanha, investimento em estoque de oxigênio, não chegou a faltar para a gente, mas a gente chegou a pedir reposição de oxigênio 2 vezes ao dia, né, por conta do consumo, assim, de oxigênio muito grande. Então, a gente ficou numa situação muito difícil nesse ano, no mês de março e abril, ali foram os piores 30, 60 dias, acho que da vida de todos nós. Eu imagino, eu falo assim, eu acho que vocês são merecedores de todo o reconhecimento, né, vocês profissionais de saúde, porque particularmente eu não queria estar na pele de vocês nesse momento, como deve ser difícil, né, porque é uma profissão que vocês fazem tudo para salvar vidas, né, e quando não está mais ao alcance, né, mesmo você sabendo que, se tivesse um pouquinho de estrutura, né, provavelmente, né, a gente também não tem como dar certeza, mas provavelmente teria chances, né, deve ser muito complicado mesmo. Eu imagino o quanto isso mexe com vocês, quanto você mesmo falou, né? Mexeu com algumas colegas, né? Não deve ser nada fácil mesmo, né? E aí, passado esse momento, hoje a gente está mais tranquilo. Hoje a situação é um pouco melhor. Isso, hoje a gente tem um quadro um pouco mais estável, né? Estável com queda no número de casos. E também a gente teve uma diminuição no número de casos graves. Fazem 3 semanas que a gente teve a transferência, a lotação máxima dos leitos de enfermaria dentro do pronto atendimento. Nesse dia da lotação máxima que a gente teve, que a gente até acendeu um alerta assim, vai começar de novo, gente, vai começar de novo, vamos nos preparar aí, suspender férias, suspender licença,
vamos se organizar com as escalas, porque vai começar de novo. Então, nessa semana, mas foi assim, aqueles casos e acabou, né? Foi todo mundo transferido, a gente precisou transferir gente nós transferimos pacientes para Mafra, para Canoinhas, para Porto União, então são municípios que são longe daqui, que estavam ofertando vagas de leito de enfermaria, e o paciente no leito de enfermaria, ele precisa de suporte de oxigênio contínuo, de cuidados no leito mesmo, de exames de imagem mais periódicos e exames de imagem um pouco mais refinados, como a tomografia. Então, é um suporte que a gente ainda não tem aqui no município. Mas mantinha-se estabilizado ali na faixa de 4, 5 dias, esse paciente aguardando a transferência para leito de enfermaria. Acontecia, às vezes, algumas situações de que as pessoas, o caso ia agravando durante essa espera, e quando chegava a hora da transferência, já não podia ser transferido para um hospital de médio porte, que seria para leito de enfermaria, teria que ser transferido para um hospital de grande porte, com leitos de UTI disponível. Daí começava outra busca, né? E graças a Deus, nas transferências para hospitais de grande porte com leito de UTI, a gente conseguiu um pouco mais rápido, sabe? Foi um caso atípico, assim, que a gente viu acontecer. Mas não passou disso. A gente vem notando de 3 semanas para cá a diminuição bem importante do número de casos e o avanço da vacinação. Então, a gente procura avisar a pessoa o dia e o horário que ele precisa ir na unidade de saúde, que nós centralizamos no país, justamente para o aproveitamento das doses ser 100%, como a gente está conseguindo manter. Então, a gente agenda o data e horário para a pessoa ir lá para não ter aquela fila, né, aquele tumulto. E a gente prioriza as pessoas que estão vinculadas no sistema de saúde do município, né? Nós temos um cadastro eletrônico, um prontuário eletrônico de todos os pacientes que a gente acompanha nas estratégias de saúde da família, e ele está sendo atualizado à medida que as pessoas estão vindo morar para cá, elas vão procurar a unidade e atualizam os dados. Quem já mora, procura atualizar o número do telefone, deixar o seu contato mais acessível possível para a gente entrar em contato e agendar a data de vacina. Nas faixas etárias, eu tenho exatamente a quantidade de pessoas por posto de saúde e pelo município. Então, se a gente recebe doses suficientes para avançar 2 anos, a gente agenda para 2 anos. Se a gente recebe doses suficientes para avançar 1 ano, a gente prefere ter cautela e avançar 1 ano, fechar aquela faixa etária, não deixar ninguém de fora, e daí avançar para outras faixas etárias. O pessoal questiona bastante. Mas, Janaína, vocês estão vacinando ainda 50 anos e o município tal já está vacinando de 40 anos. Por quê? Porque não é feito agendamento. É feito assim, uma divulgação. Esta semana, as pessoas com 40 anos vão vacinar. Aí as pessoas vão todas na fila da unidade de saúde, entregue lá 200, 300 senhas, e quem pegou, pegou, quem não pegou, volta depois. E a gente não quer isso. Eu acho que isso aí é desumano, fazer essa fila, ficar esse tumulto. Eu sei que isso vai dar maior confusão. E a gente tem visto que tem dado certo dessa forma. Então, a gente prefere ter certeza de que a gente venceu todas as faixas etárias antes de avançar para a próxima. Garantir essa faixa etária ter a vacina. A previsão agora é de finalizar todo o grupo prioritário e os 18 a 59 anos sem comorbidades até o final do mês de agosto. Eu acredito que seja possível. A gente só não faz mais porque não tem disponibilidade do imuno. Se a gente tivesse a vacina disponível, nós teríamos capacidade instalada aqui no município de vacinar toda a população ainda que não tem vacinado em 2 dias, com certeza. Com 6 salas de vacina, 12 vacinadores, mais agentes de saúde que digitam esse dado no Ministério da Saúde em tempo real. Então, a gente teria condições de fazer a vacina tranquilamente. A gente só não avança porque realmente não vem o imunobiológico na quantidade maior. Uma coisa que a gente percebe, eu percebo com algumas discussões que se tem sobre mas está com pouca idade, ainda não avançou muito na idade e tal.
é que os municípios, geralmente, que têm mais grupos prioritários, mais pessoas dentro desses grupos, eles estão mais avançados em relação à vacinação, independente da faixa etária, porque um exemplo aqui, é um exemplo que eu vejo muito, por exemplo, no Paraná, Guaraqueçaba está quase 100%, porque ela tem a população ribeirinha muito grande. Então, acabou pegando toda essa população e já incluiu como grupo prioritário. Eu percebo que Itapá tem muita gente nos grupos prioritários, muita gente, né? Se você for pensar, a própria faixa etária de Itapá, eu não tenho uma pesquisa para comprovar isso, você pode falar melhor do que eu, mas eu tenho a impressão que é um número de pessoas de mais idade bem maior do que outras cidades, por exemplo. A gente vê que tem bastante gente de uma idade mais avançada, né? Que já tomou as doses também. Então, proporcionalmente, você vê, a gente está falando de mais de 50%, são poucos municípios que chegaram nesses números, né? Eu acho que Itapá está bem avançado nesse aspecto. Ainda que em idade, né? Algumas pessoas possam reclamar fazendo uma comparação com outras cidades, mas se você chegar no total ali da população, é bem expressivo. Isso é verdade. A gente vê isso nos outros municípios, porque é assim, ó, é de 45 anos ou mais. Se você veio, você veio. Se você não veio, ficou sem. Vai esperar, vai ficar numa lista de espera e vai avançando a faixa etária. Eu até concordo. Agora, quando a gente começou a receber a vacina da Pfizer, a gente viu isso. A vacina da Pfizer, ela chegou e a gente até brinca com a equipe ali que fez um reboliço, porque muita gente, você acredita, muita gente com mais de 60 anos, que já deveria estar quase tomando a segunda dose, veio buscar a vacina, porque agora eu vou tomar a AstraZeneca, eu quero tomar essa Pfizer aí, eu não vou tomar outra, eu quero essa, eu quero aquela de uma dose. Nossa vida, né? Então, o pessoal até já as meninas lá já determinaram, assim, aqui só tem vacina para Covid. Quer? É Covid, né? Quer vacina para Covid? Tem. Não pergunte a marca dela, porque né, o único grupo prioritário que pode exigir marca, que tem que exigir marca, é a gestante. E a lactante e a puérpera. Esse grupo, especificamente, ele está sendo priorizado com Coronavac, ou Pfizer, por conta da contraindicação da AstraZeneca. E mesmo assim, elas têm que trazer uma prescrição médica para tomar a vacina, que na bula está contraindicado, mas daí a Anvisa estudou e decidiram que, como em outros países, fica critério médico. Mas o restante da população é vacina boa e vacina no braço. Exatamente. Eu acho assim, é tão triste que as pessoas queiram ser individualistas nesse momento, né? Porque, na verdade, a ideia da vacina não é uma ideia que está na gente, tipo, eu me proteger. Não é a proteção da sociedade, né? E aí está mais do que provado que qualquer uma delas vai fazer essa proteção, né? Então, é realmente triste, né? Que tem algumas pessoas que têm essa ideia, assim, de, não, tem que escolher a vacina, né? Mas, enfim, né? De qualquer forma, eu achei bem legal da forma que vocês fazem, porque é isso mesmo, é vacina para Covid, né? Isso. O laboratório é quase que na sorte, né? E assim, o importante é que vai funcionar para todo mundo, todo mundo vai estar imunizado. Eu acho que é isso que é o mais importante. Claro, os números não mostram, né? Os números comprovam que, independente da fabricante, né, a incidência diminui muito, né? Tem aquelas cidades em São Paulo que receberam vacinação em massa, e lá a gente está vendo que realmente drasticamente reduz o número de casos. Estava vendo uma cidade no Pará que é quase 100% da cidade é comunidade quilombola, então eles tiveram prioridade na vacinação, já está lá zerado os casos deles há semanas. Então, é realmente comprovado que a vacina faz diferença na circulação viral, sim, e ainda as pessoas querem... E isso atrapalha a gente, porque a gente trabalha para nós aqui, 2, 3 doses é ouro, a gente não desperdiça nada, tem aproveitamento 100% em todos os frascos. O pessoal me procura às vezes perguntando da xepa, né? E tal, da xepa, da vacina e tal. A xepa já é utilizada, só que dentro do grupo prioritário da faixa etária, né? Toda a parte administrativa, tanto da Secretaria de Saúde quanto da Secretaria de Educação,
foi feita na xepa, né? A gente Uhum. priorizou as doses para abrir os frascos para professores, e no final do dia, as doses que ficavam nos frascos chamavam os administrativos para tomar. Então, tipo, ninguém ficou sem, o aproveitamento foi 100%, porque o frasco, depois de aberto, Não pode. ele tem validade curta, assim, alguns Uhum. 6 horas, alguns 8 horas, mas é o dia. Sim. Então, essa questão da xepa em alguns municípios tá na sorte, né? Ó, vai ter hoje 3 doses na xepa, tem 10 pessoas lá na fila esperando. Nossa. Aí 3 tiveram sorte, tomaram. A logística é um negócio bem, assim, interessante e que muda tudo, né? Porque... Muda, nossa, quando eu lembro que no início da vacinação surgiu aí aquela questão dos municípios comprarem a vacina, você chegou a saber dessa Eu história lembro e tal, que né? a região se interessou, né? A Munesc. Isso, né? fizemos por consórcio, né? Com os municípios, e a gente chegou a até cotar a vacina, né? Saía R$ 54 o frasco, R$ 5 a dose, mais ou menos. Aí a gente chegou até a cotar o preço e tal. Eu dizia assim para eles assim: olha, eu quero viver para crer que vai dar para comprar essa vacina pelo município, porque vacina não é igual comprar um outro medicamento, ele tem toda uma logística de transporte, e vem congelada numa temperatura tal, você tem que ter mapas de temperatura durante todo o trajeto de viagem. Então, assim, o próprio Ministério da Saúde, que com o Programa Nacional tem um know-how de anos, né? O nosso Programa Nacional de Imunização é referência no mundo, né? O Zé Gotinha implantou muita campanha de vacina, muito programa de vacina em vários países aqui da América Latina, sofre com isso, né? Todo um aparato, né? Que é para o Brasil inteiro. Imagina um município, né? Como é que ia fazer esse controle? Enfim, não deu certo, né? Isso já era visto. Eu concordo que eu me senti aliviada, porque eu acho que isso é atribuição do governo federal, ele tem recursos para isso, tem competências para isso, tem logística, tem know-how, então é muito mais garantido receber de lá do que arriscar fazer essa compra. Com certeza, com certeza. E até a gente vê essa questão de logística também, como ela é dependente das pessoas também comprarem a ideia de se vacinar e tudo mais, porque o que eu percebi em algumas matérias jornalísticas que a gente vê Brasil afora é que muitos municípios tiveram, por exemplo, problema com aglomeração em fila. Por que acontecia isso? O município liberava lá para tal idade, né? Então, e aí, de repente, não aparecia. Ele falava, então vamos colocar uns 2 anos. Quando eu colocava 2 anos, estourava a gente. Então, assim, é bem complexo isso, né? De você estar trabalhando com essa... como é que eu posso dizer? Você não... Imprevisibilidade, né? Você não tem uma previsão de... como você falou, ainda bem que Itapuá tem ali o número de pessoas, e eu acho que Itapuá, pelo que eu vejo, pelo que eu acompanho das pessoas, as pessoas estão bem... A maioria absoluta, ela está participando ativamente da campanha, está indo vacinar. Eu acredito, não sei, vocês têm essa noção melhor do que eu, mas pelo que eu percebo, as pessoas estão vacinando. Não, a gente tem, né? abstenção quase zero. Olha, que ótimo, né? Então aí fica um pouquinho mais fácil de organizar, né? Mas em municípios que as pessoas não estão tendo mais abstenções, é tão difícil, né? Porque você até tem um número, você sabe a capacidade que você tem para vacinar, mas você não sabe se as pessoas vão vir, né? Aí isso eu acredito que atrapalha um pouco nessa parte, assim, né? Que bom que Itapuá, acho que o pessoal tá... Os números, até os números aí estão mostrando isso. Junaína, a gente vai encerrando aqui, encaminhando para o encerramento. Eu não sei se você tem mais alguma consideração para fazer. A proposta da gestão, né, alinhada ao plano de governo dessa gestão, a gente está num planejamento de ações, de saúde, porque eu sempre falo, gente, a Secretaria de Saúde, pelo amor de Deus, não é da doença, não vamos ficar falando de doença, a Secretaria da Saúde. Então, como o Itapuã é um município pequeno, é um município ainda que está amadurecendo com relação à emancipação política e está crescendo muito rápido, né, na sua expansão, o número de habitantes, a gente precisa pensar rápido também as políticas públicas para não ficar correndo atrás da bola ou só apagando fogo. Então, a gente, no planejamento de ações, né, a Secretaria entende que agora a gente passou daquela situação assim,
de município de interior, onde todo mundo conhece todo mundo, onde existe um assistencialismo muito grande, e a gente vai passar a pensar no global, a pensar macro, as ações macro, né? Então, essa semana eu recebi uma reclamação, assim, que eu fiquei pensando, assim, como que a gente ia trabalhar isso, né? A questão, uma pessoa bem conhecida, nossa, e tal. Olha, por que que o ônibus da saúde, né, sai aqui da frente da prefeitura e não vai lá na minha casa, como ia antigamente e tal, né? Porque agora não é só na frente da sua casa, né? Agora na frente da sua casa tem várias casas, tem várias ruas, é bem distante. Então, se você tem direito, tem que dar direito para todos. Então, a gente vai chegar um momento que não vai ter como abarcar toda aquela estratégia antiga e vai ter que pensar no macro. E a ideia é que a gente não precise mais desse transporte. A ideia é que a gente tenha os serviços aqui no município, né? Que a gente oferte aqui esse tipo de serviço especializado que ainda está indo para Joinville. Claro que ele não vai acabar, mas a grande maioria, pelo menos mais de 50%, é a meta de que a gente preste esses serviços aqui no município. Então, é para isso que a gente está trabalhando forte agora, paralelamente ao Covid. O Covid está correndo aqui do lado, mas a gente está correndo com outras ações para que a população tenha mais condições e acesso aos serviços de saúde, inclusive o retorno das atividades de promoção da saúde, que a gente já tinha isso instituído antes da pandemia, que deu aquela pausa, e agora a gente está tentando achar formatos e novos acessos a esse serviço, porque as pessoas precisam entender que a saúde é responsabilidade de cada um, né, não só do Estado. Então, eu tenho que me empoderar de conhecimento, de acesso à promoção, ações de promoção na saúde, para que eu não adoeça. Então, eu tenho que ter acesso à vacinação, eu tenho que ter acesso à prevenção, à atividade física, ao medicamento de baixo custo e baixo impacto. Então, é nesse sentido que a gente precisa trabalhar e fortalecer as estruturas para que essa pessoa não precise ir para uma assistência terciária ou mais de alta complexidade. Mas não vai ser 100% evitado. Você tem que pensar em como a gente ofertar esse serviço de forma mais equitativa entre a população. Não posso só privilegiar fulano, beltrano, mas não tem como fazer mais isso, porque a população cresceu muito. Então, a gente precisa pensar realmente em ações macro, em ações assim que atendam a maioria da população. Então, a gente tem trabalhado bastante nisso, em preparar multirões, levantamento de fila, porque os serviços pararam de ofertar. Então, a gente está com, por exemplo, lá uma fila de raio-x e ultrassom, exames de imagem, de quase um ano. São quase 900 pessoas esperando. Porque o próprio prestador também teve que parar, a gente só tem 50% da capacidade dos ônibus, então a gente já buscou prestadores que venham ao município ofertar esse trabalho. Então, a partir de agosto, a gente vai ter um prestador que vai ofertar a ultrassonografia aqui no município. Então, já vai ser um serviço que eu não vou precisar botar a pessoa no ônibus e ir para Joinville. Né? Então, assim, as duas estratégias de saúde da família também tem 2 postos em construção, que espero que em breve, né, sejam botados para funcionar. São mais 2 portas de entrada e 2 acessos à promoção de saúde. Então, é o carro-chefe da secretaria na gestão agora, deixar essas estruturas mais próximas das pessoas. Então, a gente precisa pensar que eu também tenho que ter minha responsabilidade, eu também tenho que ter esse empoderamento, né? As pessoas têm que ter esse empoderamento de que elas têm condições de governar a própria saúde, de se manter saudáveis e evitar o uso de tecnologias mais de alta complexidade, entende? Que sejam mais também que tem assim, que, vamos dizer assim, mais invasivas, que trazem mais prejuízo para a pessoa, além de custar muito caro. Uma máscara hoje em dia, lavar as mãos, e se ficar com sintomas, não sair, procurar atenção médica, pode evitar que você precise de uma UTI, né? Ou pode evitar que alguém querido teu, um conhecido que você tenha contato, vá para a UTI. Então, é uma atitude simples
mas que depende exclusivamente da adesão da pessoa, que não tem como o Estado fazer isso para ela, né? A gente fala, orienta, mas não há como o Estado fazer isso pela pessoa. Ela tem que tomar a iniciativa, ela tem que se empoderar desse conhecimento e exercer essa cidadania e cuidar dela e dos outros, né? No início da sua fala, até eu lembrei de uma pergunta que a gente recebe muito. E o hospital em Itapuá? Tem como ter hospital? Não tem como ter hospital? Isso existe uma ideia nos planos? Como é que vocês veem essa questão? A gente recebe muita pergunta. Quando é que vai ter um hospital em Itapuá? A gente vê nas redes sociais o pessoal questionando vocês também, de certa forma, né? Existe isso nos planos? Existe uma possibilidade? Mais especialidades também? Não sei se vocês têm isso em vista também. Sim. Existe esse plano, nós estamos planejando isso, mas só que isso não tem condições de sair única e exclusivamente da iniciativa pública. A gente vai precisar da parceria da iniciativa privada. Então, a possibilidade disso acontecer é real. Nós já estamos trabalhando num projeto, né, já temos assim o escopo, né? Qual é a necessidade, qual é a demanda, né? De que tamanho seria isso? A gente já tem tudo isso. O que a gente está buscando agora são parceiros da iniciativa privada para a gente conseguir colocar isso para funcionar. Porque o SUS hoje, ele passa por uma situação muito complicada, sabe, Tiago? Ele passa por uma situação assim de financiamentos emergenciais, que a gente não sabe até quando que vão acontecer, e do congelamento, né, dos gastos públicos, que a gente já vem sofrendo com isso. O repasse que vem do Ministério para algumas ações, alguns serviços, ele ainda está sendo feito com uma certa regularidade, porém ele teve alguns cortes, né? Já que não está tendo tal coisa, então não vai ser pago isso. Vai ser modificado tal forma de pagamento, diminui um pouquinho ali, porque para nós, município pequeno, qualquer R$1.000 faz diferença no orçamento, sabe? Então, a gente tem uma diminuição aí gradativa aí de uns 3 anos para cá nos recursos públicos, né? Principalmente do Estado também, bastante redução. E aí, como que você vai manter? Construir é fácil, botar tijolo, parede, pintar e inaugurar é facinho. Agora, o problema é botar para funcionar, porque saúde se faz com mãos, né? E se não tiver mãos especializadas, que são caras, a gente não consegue fazer saúde. Então, para ter um hospital com mau atendimento, com deficiência de material humano, nem abra, porque com vida a gente não brinca, ou você tem ou você não tem. Então, o que a gente está imaginando e planejando? Fazer um hospital, sim, em Itapuá, com a parceria privada, né, com parceria privada, e fortalecer as estruturas da atenção básica que a gente tem hoje, né, inclusive com uma ação, assim, que é uma ação que está explodindo no município e na região e no Brasil, que eu acredito sim, que é a saúde mental. Então, investimento do recurso público na saúde mental, para estruturar uma rede de atenção, para que essas pessoas tenham acolhimento e não cheguem ao grau de ter uma patologia instalada que não tem mais cura, está sendo importante. A gente está já finalizando alguns projetos para começar a atuar mais intensamente nisso, contratando mais psicólogo, o nosso psiquiatra está voltando para as unidades para atender presencialmente e tal, mas o investimento em saúde mental, porque hoje a gente gasta quase mais com antidepressivo do que com analgésico na farmácia básica. Nossa. Então, a gente precisa fazer alguma coisa urgente com relação à saúde mental. E isso é lá na atenção básica, é lá perto da pessoa, junto com a família, é um projeto que é multidisciplinar. Então, para isso, a gente também tem que atender. E o hospital, a estrutura terciária, a estrutura de alta complexidade, a gente precisa contar com a parceria da iniciativa privada para que ela aconteça. E é isso que a gente vai fazer, vai correr atrás dessas parcerias, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir, porque hoje, pelo crescimento que a gente tem apresentado de população, a gente já tem condições de manter uma estrutura assim com iniciativa privada junto, porque a gente já tem muita demanda aqui da iniciativa privada, né? Muitas pessoas vieram morar, tem as empresas, né? Os próprios servidores da prefeitura têm o seu plano,
Então, a gente já tem condições de manter uma estrutura assim. Eu acredito que a iniciativa privada, junto com a iniciativa pública, seja completamente viável, é o plano, a gente está trabalhando no projeto já, e o recurso público, daí exclusivamente SUS, vai ficar vinculado às ações de promoção à saúde. Que bom, vamos torcer muito para dar certo. E como você falou, né, tem que ter garantido que vai funcionar, porque realmente a gente vê muito, não é raro a gente ver casos de mega hospitais super bem construídos, com tudo que é equipamento, e não tem gente para operar, né? Então, não tem recursos para contratar, ou não tem, enfim. Então, isso não adianta, realmente. Daí você ia jogar dinheiro fora, né? Jogar recursos fora. Mas que bom que vocês já pensam nisso, e eu acho que o pessoal vai gostar de ficar sabendo. Vai acabando o nosso tempo aqui, Janaína. Eu queria agradecer muito a sua participação, muito você ter aceitado esse convite de conversar um pouquinho com a gente. Tenho certeza que, como foi esclarecedor para mim, vai ser esclarecedor para muita gente que vai assistir também. E muito obrigado mesmo por ter aceitado. Eu que agradeço, fico à disposição, né? Estamos lá, sempre trabalhando e alerta aí para qualquer necessidade aí. Só dá um toque que a gente já atende vocês, tá? Perfeito. E a gente também é à disposição, tá? O que vocês precisarem divulgar, as ações da Secretaria, contem com a gente. A gente está à disposição aí por todas as nossas mídias, nossos meios aí de chegar até o pessoal. Beleza? Obrigada. Obrigado eu. Tchau, tchau.